Oi, oitavo ano, tudo bem? Espero que sim. Vamos para a nossa aula de número 29, aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Lenilza Oliveira. Vamos para o nosso assunto. Livro de atividades, páginas 32 e 33. Continuaremos falando do estrangeirismo, mas falaremos de palavras aportuguesadas. Livro de atividades, continuaremos com a correção do nosso livro de atividades, páginas 6 a 9. Vamos lá? Bom, professora, o que é o estrangeirismo? Olha aqui nessa figura ao lado, onde tem forçale, pendrive, blackout, software, chip, design, backup, outlet. Então, isso é o estrangeirismo na língua portuguesa. O estrangeirismo é o emprego das palavras, expressões e construções alheias ao idioma, tomada por empréstimo de outra língua. Ou seja, quando você fala oi girl, oi boy, você está aí misturando o português com o inglês e está trazendo a palavra inglesa para o seu vocabulário. Vocábulos oriundos de outras línguas são incorporados por meio de um processo natural de assimilação de cultura, ou ainda por conta de proximidade geográfica com região, cujos idiomas oficiais sejam outros. Sendo assim, podemos dizer que o estrangeirismo é um fenômeno linguístico orgânico, isto é, ele acontece de maneira espontânea e, quando menos percebemos, estamos utilizando empréstimos linguísticos para nos referir a objetos e ideias. Quando está tendo uma promoção ali, ao invés de você dizer, vamos ali ver uma promoção, não, vamos ali ao outlet, pega aí o meu pendrive, olha, vai ter forçale. Então, gente, nada mais é o estrangeirismo do que trazer outras palavras para o nosso idioma. É como se fosse um empréstimo. Na realidade, é um empréstimo de palavras que nós acabamos aderindo, colocando no nosso vocabulário, no nosso cotidiano. Você tem alguma palavra estrangeira que você coloca aí no seu vocabulário, no seu cotidiano, que você usa e às vezes nem percebe? Falaremos agora das palavras aportuguesadas, no quesito do estrangeirismo. Por exemplo, pizza é um estrangeirismo, é um italianismo, que não tem tradução para o português. Inclusive, a palavra já faz parte do nosso vocabulário. Quem aí durante a semana, um final de semana, não gosta de comer uma pizza, que sabe que a pizza é de origem italiana e é uma delícia. Estrangeirismo é diferente de empréstimo. O primeiro refere-se ao uso de termos estrangeiros. Não existe na língua nativa como xerox, shopping, self-service. Então, empréstimo de palavras é você utilizar uma palavra que teria aí uma tradução. Já o estrangeirismo não existe aí palavra nativa, como xerox, nós sabemos que é uma fotocópia, mas não tem o mesmo significado. Shopping, sabemos que são ali um aglomerado de lojas, mas sabemos que o shopping vem da origem estrangeira. E self-service também. Muitas dessas palavras já foram aportuguesadas, como deletar, que é o delete em inglês, resetar, que é o reset também em inglês, estressar, que é o estresse em inglês. Temos também, pode-se dizer que o estrangeirismo é um fenômeno que sempre aconteceu desde que as línguas surgiram, ou seja, desde as épocas primórdias. Hoje, essa influência é ainda mais evidente com o avanço da globalização, ou seja, no mundo globalizado, o estrangeirismo é evidente, pois usamos diariamente essas palavras estrangeiras no nosso vocabulário e às vezes nem percebemos isso. Empréstimo. Nós já vimos estrangeirismo, vamos ver o que é ali o empréstimo. Está relacionado ao uso de termos estrangeiros que possuem equivalentes na língua nativa, como pink,
Pink, a tradução é rosa. Sally, a tradução é venda. Games, a tradução são jogos, entre muitos outros. Então, são empréstimos de outras línguas que têm uma tradução. Já o estrangeirismo, não existe tradução para essas palavras que foram aportuguesadas. Bom, exemplos de aportuguesamento. Aqui nós temos as palavras e a origem. Nós temos o teste, tênis, stress, bife, reporte, blackout, esporte, chiclete e clipe. E nós temos aqui ao lado a origem, que todas essas palavras são da língua inglesa, que eu tenho aqui. Se você observar, nós temos aqui algumas diferenças nas letras. Teste é teste em inglês, tênis também, estresse, bife, algumas palavras que mudam algumas letrinhas, mas fazem toda a diferença na hora da pronúncia. Bom, outros exemplos também, nós temos todos também essas palavras, as palavras e ao lado a origem. Se vocês perceberem, nós não temos tradução para essas palavras, como nós falamos. O empréstimo tem tradução, empréstimo de palavras, já o estrangeirismo não existe tradução. Observem que as palavras são escritas aqui nesses exemplos da mesma forma, tanto a palavra portuguesada quanto a origem dessa palavra. Para finalizar, nós temos aqui um diálogo que diz: detesto o anglicismo, isto é coisa de lousa. Fora que é totalmente out. Então, o que é lousa, alunos? O que é out? Traduza e descubra sobre o que eles estão falando. Peguem o seu livro de atividades e abram aí na página 32, que diz o seguinte: leia o texto a seguir. Você é um nerd e nem sabia? Termo já foi considerado pejorativo, mas se tornou cool e ganhou até mesmo uma data comemorativa. O termo nerd, que um dia foi considerado pejorativo, é algo de bullying, se tornou sinônimo de sucesso, principalmente com o desenvolvimento da internet e a produção de novos ricos que criaram empresas de tecnologia na garagem de casa. Mark Zuckerberg é o melhor exemplo dessa geração que teve a conta bancária alçada à estratosfera. A valorização desta cultura foi tão grande desde os anos 1950, quando o termo foi criado por alunos mais aplicados de Massachusetts Institute of Technology, MIT, que até uma data foi criada para comemorar o Dia do Orgulho Nerd, 25 de maio. Se a sorte não bateu na sua porta, como a dos habitantes do Vale do Silício, não se preocupe, qualquer um pode ser um nerd. Você é um nerd? Gosta muito de estudar? Tem facilidade de estudo? Espero que sim. Vamos lá. Com base nas informações do texto, assinale V para as afirmações verdadeiras e F para as afirmações falsas. Nós temos aí da letra A até a letra H, que diz: só algumas pessoas muito inteligentes podem ser nerds, verdadeiro ou falso? Será que o texto diz que só algumas pessoas podem ser nerds? Ou diz que qualquer um pode ser um nerd? B. Nerd é um termo que foi usado inicialmente com sentido negativo depreciativo. C. O nerd no ano passado era alvo de bullying. D. O desenvolvimento da internet é uma das causas da mudança em relação à forma como se via o nerd. E. Zuckerberg pode ser considerado nerd? F. Mark Zuckerberg perdeu muito dinheiro por ser considerado nerd. G. A palavra cool significa legal, maneiro, tranquilo e é considerado um estrangeirismo. H. A expressão alunos mais aplicados de Massachusetts Institute of Technology está relacionada à expressão habitantes do Vale do Silício, verdadeiro ou falso. Queridos,
informo aos senhores que nós só temos aí duas alternativas que são falsas. O restante das alternativas são todas verdadeiras. Analise. Vamos aí para a questão de número 4, que diz: as palavras a seguir foram consideradas estrangeirismos e hoje estão aportuguesadas, ou seja, já faz parte do vocabulário da língua portuguesa. Escreva ao lado de cada uma dessas palavras a forma como são grafadas em português, ou seja, a forma como essas palavras foram aportuguesadas, como elas são escritas em português. Não esqueça que essas palavras não têm tradução. Um exemplo, aí a letra A está basquetebol. Como ela é escrito em português? Beisebol, chique, bulldog, letra E, buffet, F, estresse, G, blackout, H, boxe, I, golfe, J, piquenique, K, soldier, L, whisky, M, club, N, hambúrguer, O, drink e P, balé. Então, como essas palavras são escritas na língua portuguesa? Todas elas aqui estão na língua inglesa, estão em inglês, e você vai escrevê-las da forma que nós usamos em português. Vamos lá para a próxima página, página de número 33. Mas antes, vamos aqui, esse pequeno vocabulário que diz assim, que o que é um termo pejorativo? É um adjetivo que se refere a algo que tem um sentido negativo e desagradável. Depreciativo, ou seja, termos pejorativos são termos desagradáveis, termos que não devemos usar porque pode ofender alguém. Agora sim, página número 33, que diz o seguinte, continuando, aqui nós temos mais palavras que são escritas aqui na língua inglesa, que você vai colocar como elas são escritas no português. Aqui nós temos esqui, gangue, voleibol, shampoo, laiota, backup, slide, check-up. Como essas palavras são escritas em português? Analise e escreva. Quinta questão diz: como você aportuguesaria os estrangeirismos a seguir? Ou seja, como essas palavras são escritas aí em português? É a mesma coisa que você fez na quarta questão, mas prestem atenção que aqui são escritas o enunciado da questão é diferente, mas ela equivale, aí ela tem o mesmo sentido. Como é escrito nerd em português? Cool, hack, hobby, notebook, smartphone e tablet. Todas essas palavras terão que ser escritas como nós as usamos em língua portuguesa, ou seja, na nossa língua mãe, que é o português. Próxima questão, leia o texto a seguir e responda as questões 6 e 7. Hoje nós responderemos apenas a questão 6. Vamos à leitura. Intolerância linguística ou estrangeirismo abusivo. Os brasileiros já se acostumaram a pedir o menu ao garçom no restaurante. No entanto, antes de se tornarem comuns no vocabulário, esse galicismo sofreu no passado severas críticas dos puristas linguísticos. Um deles foi o gramático português Cândido de Figueiredo, 1946, nascimento, 1925, falecimento. Extremamente intolerante às influências estrangeiras da língua pátria durante o século XIX. Mais de um século depois da morte do gramático, as palavras afrancesadas que ele combatia foram incorporadas ao vocabulário da língua portuguesa, que não perdeu sua identidade por conta disso. Porém, o tipo de crítica que Figueiredo fazia
continua vivo e se atualiza com as novas contribuições, agora de influência inglesa e norte-americana. Palavras como download, deletar e software, entre tantas outras, despertam a ira dos defensores contemporâneos da língua. Hoje, essa intolerância é demonstrada não apenas em livros, mas também em jornais e até em projetos de lei. Exemplo aqui de uma fala. Tenho convicção de que não impediremos a entrada e o uso dessas palavras e expressões no português do Brasil, através de leis ou decretos. Avalia a linguista Cabanan. Segundo ela, não é por meio de uma lei que o patrimônio nacional, incluindo a língua portuguesa, será protegido, e sim através da educação. Contudo, a pesquisadora admite que, às vezes, a influência estrangeira parece excessiva e ameaçadora. Um exemplo seria o uso abusivo no comércio de americanismo como sale ou off, que tem equivalentes corriqueiros em português, liquidação e desconto. Essa é uma estratégia comercial que visa persuadir consumidores, analisa Cabanon. Afinal, uma parcela considerável da população brasileira é fortemente influenciada pela cultura norte-americana, ou seja, essa estudiosa linguista acha que quando os lojistas usam essas expressões, sale ou off, eles ali estão influenciando os consumidores para um consumo maior. Vamos lá para a sexta questão, que diz o seguinte: assinale V para as afirmações verdadeiras e F para as falsas, de acordo com o texto. Letra A, pode-se depender do texto que as palavras menu e garçom e restaurante provieram da língua francesa? B, as expressões francesas se incorporaram à nossa língua sem que ninguém se opusesse a elas? C, a nossa língua perdeu muito de sua identidade pelo fato de ter incorporado a palavra de origem francesa. Download, deletar e software são exemplos de palavras de origem inglesa e norte-americana que servem para ilustrar quanto essas expressões são aceitas por todos hoje em dia. A pesquisadora Cabanans considera que nem sempre a ocorrência do estrangeirismo é positiva. E F, a pesquisadora Cabanans considera que, às vezes, a população faz uso abusivo de expressões estrangeiras, mesmo havendo expressões similares em português que poderiam substituí-la. Aqui fala de galicismo, que são palavras ou expressões de origem francesa, exemplo, abajur, que foi aportuguesado como abajur. Senhores, nós temos aí 3 alternativas falsas nessa questão número 6, e o restante das alternativas são verdadeiras. Analise, pratique para o aprimoramento do seu conhecimento. Agora, vamos às correções do nosso livro de atividades. Vamos para a correção do livro de atividades, página 6 a página 9. Na questão 10 diz: leia a frase a seguir e marque a resposta correta. A tecnologia facilita muito a vida das pessoas. Sujeito da oração em destaque é a tecnologia. Letra B. O predicado da oração em destaque é: facilita muito a vida das pessoas. Questão de número 11 diz: leia as frases a seguir e transcreva os termos solicitados. Aqui pede o sujeito e o predicado da oração. Os turistas alemães consultaram o mapa da cidade. Sujeito: os turistas alemães, observando aí e ressaltando aos senhores que eu coloco toda a parte do sujeito e toda a parte do predicado. Predicado: consultar o mapa da cidade.
e o complemento verbal, ou seja, o que está complementando o verbo, que vem aí acompanhando o verbo, o mapa da cidade. Letra B. Muitas pessoas utilizam o GPS, sujeito. Muitas pessoas, predicado, utilizam o GPS, complemento verbal, o GPS. Qual é o verbo, professora? Utilizam. Vamos ver qual é o verbo da letra A. É consultaram. Questão de número 12. Leia a piada e responda as perguntas a seguir. Um caracol foi assaltado por duas tartarugas. Quando a polícia perguntou o que aconteceu, ele disse: não sei. Foi tudo tão rápido. Vamos lá. Explique o efeito do humor da piada. Essa aqui é uma pergunta pessoal, então não apague a sua, veja se está dentro deste conceito. O contraste do fato de um caracol, depois de ter sido assaltado por duas tartarugas, ambos animais lentos, dizer que tudo aconteceu rapidamente, ou seja, tanto as tartarugas quanto o caracol são animais lentos. E como que aconteceu rapidamente? Próxima página, página de número 7. Vamos lá para a questão. Letra B, indique o sujeito e o predicado da frase a seguir. O caracol foi assaltado por duas tartarugas. Sujeito, o caracol, e o predicado foi assaltado por duas tartarugas. Se eu pedisse para vocês o complemento verbal, o que seria? Isso mesmo, por duas tartarugas. C. Seria gramaticalmente adequado colocar uma vírgula após caracol na frase anterior? E por quê? Eu tenho aí duas perguntas, então eu tenho que ter duas respostas. Então, primeiramente, não, vírgula, pois não pode haver vírgula entre o sujeito e o predicado. Reparem aqui que eu tenho as duas respostas. Questão 13. Nos casos a seguir, seria correto o emprego da vírgula entre espaços? Justifique sua resposta. Então, resposta, nós temos aqui a alternativa A, B, C e D. Então, não, pois não pode haver vírgula entre o sujeito e o predicado, independente se está em ordem direta ou em ordem inversa. Por isso, nenhuma das frases tem vírgula. Ou seja, não importa se o sujeito está na frente, no meio ou atrás, mesmo assim, não pode haver vírgula entre o sujeito e o predicado. 14. Transcreva o sujeito e o predicado das orações a seguir. Sujeito da letra A, as encomendas do cliente. Então, para eu encontrar o sujeito, eu faço a perguntinha ao verbo. Quem chegaram? A resposta, as encomendas do cliente. Então, eu sei que o meu sujeito vai ser a resposta que o verbo dará. As encomendas do cliente é o meu sujeito e meu predicado é o restante da oração. Ontem e chegaram. O mesmo caso aqui da letra B. Estiveram presentes o diretor e o gerente da empresa. Eu pergunto ao verbo: quem estiveram presentes? A resposta: o diretor e o gerente da empresa. Então, esse será o meu sujeito. E o restante será o meu predicado. Gente, isso aí é na ordem inversa. Na ordem direta, está aqui na frente da oração. Sujeito, da letra C. O empresário e seus clientes e o predicado chegar a um acordo. Então, sujeito da letra D é quem foi lançada? Uma campanha contra o desperdício de água. Então, eu já sei que esse é o meu sujeito e o restante da oração foi lançada será o meu predicado. Essa dica é mega power ultra importante para os senhores. Vejam, verifiquem corretamente se vocês acertaram parte do sujeito e do predicado, que com certeza terá aí na nossa avaliação. Letra E, os livros desse autor são muito bons. Então, eu tenho aqui sujeito, os livros e predicados são muito bons. Letra F, os alunos do 8º ano são aí o meu sujeito e irão ao museu da cidade, meu predicado. Letra G,
Vamos fazer a perguntinha ao verbo, já que o sujeito não está na frente. Frases. Naquela empresa, os funcionários trabalham muito. Olha o verbo. Vou fazer a pergunta ao verbo. Quem trabalham muito? Os funcionários. Então, eu sei que esse é o meu sujeito e o restante é o meu predicado. Vamos lá. Aqui, sujeito, todos, e meu predicado, estamos no hemisfério sul. E sujeito, a terra e predicado tem dado condições excepcionais aos seres vivos. Letra J, sujeito, as academias e predicados estão sempre lotados. Vamos lá para a próxima página. Página de número 8. Na página número 8, nós falamos sobre sintagma verbal e sintagma nominal. Uma oração é, em geral, formada por um sintagma nominal e um sintagma verbal. Sintagma nominal, relembrando aí a unidade significativa cujo núcleo é um nome, representado por um substantivo ou um pronome. O núcleo pode ser acompanhado de determinantes. Aí nós temos aqui o exemplo, que nós já vimos, já explanamos, e vamos lá fazer a correção. Aí tem um sintagma verbal, unidade significativa, cujo núcleo será sempre um verbo ou uma locução verbal. Eu tenho aqui lembretes importantes, que o sintagma verbal corresponde ao predicado da oração, e o sintagma verbal de uma oração pode ser composto por um verbo ou um sintagma nominal que funciona como complemento verbal. E nós temos aqui o exemplo. Então, vamos para a correção da primeira questão. Gente, eu faço um pouquinho mais rápido, porque nós já vimos esse assunto, já explanamos sobre ele, nós temos aula também. Dúvidas, voltem lá, que lá estou explicando detalhadamente, porque nós temos pouco tempo para fazer a correção. Então, vamos seguindo. Primeira questão. De acordo com as definições apresentadas, leia a oração a seguir e transcreva o que se pede. Aqueles 3 funcionários receberão um aumento de salário. Então, eu tenho o sujeito, aqueles 3 funcionários, faça a perguntinha ao verbo, se for necessário. O predicado receberá um aumento de salário, sintagmas nominais, aqueles 3 funcionários e aumento de salário, e sintagma e núcleo do sintagma nominal, funcionários e aumento, sintagma verbal receberá um aumento de salário e núcleo do sintagma verbal receberão. Vamos lá para a próxima página e última página da nossa correção, página de número 9, que diz aí, leia um trecho da notícia sobre esporte. Tetra abriu as portas para Tafarel em comissão de velhos parceiros de Tite. Fizemos a leitura, explanamos muito bem o texto e vamos lá para a segunda questão, que diz: das palavras em destaque das frases, quais são núcleos dos sintagmas nominais? Alternativa correta, letra A e letra C. Terceira questão, assinale a alternativa que apresenta um sintagma nominal. Alternativa correta, alternativa A. Quarta questão, transcreva os sintagmas verbais, no caso, o sintagma verbal dos trechos da notícia a seguir. Nós temos aqui trecho A e trecho B, então o sintagma verbal da letra A vinha do trabalho do sucesso do Corinthians, campeão brasileiro da época, e letra B, brilhou na decisão por pênalti contra a Itália. Última questão, quinta questão. No trecho, o técnico de futebol treinou sua equipe. O sintagma verbal é a alternativa correta, letra D. Letra D é ótimo. Letra D, treinou sua equipe. Às vezes é quase um trava-língua, porque minha língua é presa, como eu expliquei para os senhores. Vamos lá, então. Corrijam, espero que os senhores tenham feito aí tudo corretamente. Se não fizeram, façam as alterações necessárias e terminamos por aqui. Tchau, tchau, até a próxima.